Você quer ser fluente em inglês, mas não sabe como começar a estudar? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar um método infalível para você finalmente chegar à fluência deste idioma. O meu nome é Jonas, sou professor de inglês particular e hoje eu vou te mostrar em 3 passos como desenvolver as 4 principais habilidades do inglês: a leitura, a escuta, a fala e a escrita. Além disso, você também vai aprender como aumentar o seu vocabulário, tudo isso com um método que funcionou comigo e com diversos alunos meus. Se você gostou da ideia, então já deixa o like e vamos para o vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que não tem como você conversar bem em inglês sem compreender o idioma. Isso deveria ser óbvio, mas o que acontece é que muitas pessoas, elas querem colocar o burro na frente da carroça, digamos assim, né? Elas querem aprender a conversar logo de cara, sem estudar nada de vocabulário, ou sem praticar a questão da escuta, como reconhecer os sons do idioma, etc. E pior ainda, tem gente que nem isso quer fazer primeiro, né? Tem gente que quer entender as estruturas gramaticais do idioma como se isso fosse um requisito necessário para você falar inglês de maneira fluente. Não, basta você prestar atenção na sua própria experiência pessoal. Você teve que aprender todos os pretéritos perfeitos e imperfeitos da língua portuguesa antes de finalmente começar a se comunicar com seus pais? Acredito que não, né? Coloca essa frase na sua cabeça: quanto melhor você entender inglês, melhor você vai falar. Então, não é que você não pode praticar a sua fala desde o início. É que você não deve praticar a sua fala mais do que você pratica a sua compreensão. E agora, sem mais delongas, eu vou te mostrar o método que eu usei para melhorar a minha compreensão no inglês. Lembrando que eu era apenas um adolescente comum, não sabia muita coisa de inglês, não conseguia entender um vídeo ou música, não conseguia entender nada. Assim como você, eu comecei do zero e apenas com este método de estudo de texto com áudio, eu fui capaz de, em cerca de 3 meses, começar a entender vídeos em inglês sem legendas. Eu vou te mostrar como esse método funciona. Eu vou abrir aqui uma biblioteca de áudios, que é de um site de um professor de inglês muito famoso, chamado Mário Vergara, né? Eu vou deixar ele disponibilizado para vocês na descrição do vídeo. E, né, se vocês também quiserem que eu mande o link para vocês no seu WhatsApp, vocês podem me chamar. O número vai estar aqui no primeiro comentário deste vídeo. Neste site vai ter áudios sobre diferentes assuntos, né? E eu escolhi um aqui que é meio que um texto motivacional, né? Eu vou pegar com vocês, vou dar uma palhinha com vocês sobre como esse método funciona na prática, né? Eu acredito que com essa pequena aula que a gente vai ter agora, vocês vão aprender muitas palavras novas que vocês já vão poder usar aí no seu dia a dia, né? Então, se você tem lápis, borracha e já quer aproveitar para aprender algumas coisas novas em inglês, eu acredito que esse momento vai ser muito legal para você, né? Mas a minha intenção com essa parte do vídeo, principalmente, é mostrar como que faz para você poder fazer na sua casa, né? Você replicar na sua casa e não depender de um professor ali todos os dias, né? Para você poder praticar a sua compreensão no idioma, beleza? Então, começando aqui com o título do texto: The Only Way to Success. Significa o único caminho para o sucesso, né? Como você pode ver a tradução aí do outro lado, né? Neste método é muito importante a gente decifrar o que cada frase significa linha a linha. A gente vai no significado da frase e não no significado da palavra, e você vai entender agora o porquê. Se você pegar o significado da palavra only, primeiro vamos começar com a palavra the, né? The significa a, o, é um artigo, né? Agora, a palavra only, se você jogar no Google Tradutor, você vai ver que significa apenas. Way significa algumas coisas, né, mas neste contexto significa caminho, mas também pode significar jeito. To significa para, né, e o success, sucesso, né? Pelo menos isso para facilitar para a gente, né, galera? Pelo menos essa palavra aí parecida com o português. O legal do inglês é isso, né? Tem muitas palavras que são parecidas do português para o inglês, né? Então a gente vai começar aqui na primeira linha.
Your life is a testament to the idea that nothing is impossible. Sua vida é um testamento para a ideia de que nada é impossível. Your life, né, sua vida, é um ou uma, testamento, né, mais uma palavra aí parecida com o inglês, né? To the idea, para a ideia, that nothing is impossible, de que nada é impossível, né? Quando a gente analisa essa frase, se tem alguma palavra nova que você não conhece, você vai anotar essa palavra, mas não só a palavra, você vai anotar em contexto de frase. Por quê? Por exemplo, essa palavra aqui, that, ela pode significar coisas diferentes. Aqui nessa frase, ela significa que. Aquela palavra ali que conecta uma ideia com a outra, sabe? Ah, o mesmo cara que fez tal coisa, né? Tipo, é esse que conecta uma ideia com a outra. Mas o that também pode significar aquilo. E para ficar a ideia melhor assim na sua cabeça, eu sempre recomendo que você anote a frase por completo, porque analisando, absorvendo o significado das frases por completo, você vai tender a lembrar mais quando você for ler o texto, né? E aí você lê essa primeira parte, anota a frase se tiver alguma palavra que você não entendeu. E aqui a gente vai para a segunda parte. That if somebody says no, you say it's just the beginning. Que se alguém diz não, você diz é só o começo. Mais uma vez, se tiver alguma palavra nova, você anota em contexto de frase, porque vai ficar melhor para você absorver. Agora a gente vai ouvir o áudio ao mesmo tempo em que a gente está lendo o texto. Vou tocar o áudio aqui, vou pedir para você ler ao mesmo tempo que você estiver escutando. Esse exercício vai fazer com que você associe o som da palavra com como ela é falada de verdade, porque você já deve ter percebido que no inglês a gente escreve de um jeito, mas muitas vezes a gente fala de outro, né? Então vamos observar aqui essa primeira parte, primeiro parágrafo do texto. Your life is a testament to the idea that nothing is impossible. That if somebody says no, you say it's just the beginning. Se você ficou perdido, você pode voltar essa parte do texto, né? É muito importante que você seja capaz de acompanhar o narrador falando no texto ao mesmo tempo que você está lendo. Indo para o próximo parágrafo, né? Sucesso não é uma linha reta. Success is not a straight line. Bom, aqui a gente vê um exemplo muito bom, muito clássico de por que a gente não aprende o inglês palavra por palavra e apenas regras gramaticais, né? E não se traduz literalmente as coisas. Por quê? Se a gente traduzir literalmente, fica assim: sucesso é não uma reta linha. Não faz muito sentido, né? Se a gente tentar traduzir literalmente as coisas. No entanto, se você absorve o que significa essa frase, como você vê ali do outro lado na tradução, fica mais fácil de você lembrar desse padrão. E que padrão é esse? O padrão de que quando você fala um adjetivo em inglês, ele vem antes do substantivo. Então, no caso, o adjetivo aqui dessa frase é straight. Straight significa reto ou reta. Line é o substantivo dessa frase, né, que significa linha. Então, sucesso não é uma linha reta. Você vai reparar, provavelmente ainda neste texto, que os adjetivos aparecem antes do substantivo. Né? E você pode até anotar isso agora, né? O adjetivo aparece antes do substantivo e vai te ajudar a entender o idioma, mas você só vai conseguir usar o adjetivo na ordem correta quando você estiver falando, se você tiver internalizado essa regra na sua cabeça. E você internaliza como? Através da exposição. Quando esse tipo de padrão vai se repetindo várias e várias vezes e vai gravando na sua cabeça, no seu subconsciente, e você vai começando a repetir esses padrões sem ter que pensar muito. Então, mais uma vez, né, repita quantas vezes for necessário até você estiver conseguindo acompanhar a leitura ao mesmo tempo que você ouve. É isso que vai fazer você se acostumar com os sons da palavra em inglês. Né? Igual essa palavra aqui, ó,
straight, que a gente escreve de uma maneira diferente, né? A gente escreve quase como se fosse strike, só que a gente pronuncia straight. E como é que a gente vai lembrar de pronunciar straight na hora certa? Ouvindo bastante essa palavra, né? Com esse exercício aqui. Por isso que eu gosto tanto dele, beleza? E aí você vai fazer esse processo do texto, né? No texto inteiro, frase a frase, aprendendo palavra por palavra, em contexto de frase, etc, né? Você pode colocar como objetivo, se você for muito iniciante igual eu era, né? Eu não conseguia estudar um texto inteiro num dia só, porque eu não sabia de nada, né? Eu ficava estudando até eu aprender 10 palavras novas. Aí eu parava, pegava essas 10 palavras, escrevia frases com ela e salvava essas frases, né? E na hora de praticar para praticar a escuta, vamos supor que eu parei aqui no segundo parágrafo do texto. Eu escutava o áudio até o segundo parágrafo, fazendo aquele exercício que eu falei, escutando ao mesmo tempo que você lê, porque isso te ajuda a desenvolver a sua escuta no idioma. Bom, você deve ter reparado que eu falei que eu salvava essas frases em algum lugar. Salvar aonde, né? Onde salvar essas frases novas que a gente aprendeu para que a gente possa revisar elas depois. Agora eu vou te mostrar como no segundo passo. Tá gostando do vídeo até agora? Tá achando útil? Então já deixa o seu like e se inscreva no canal, porque aqui quase toda semana tem vídeo novo te ajudando a levar o seu inglês para o próximo nível. Você deve ter reparado que para ficar fluente em inglês você precisa de saber muitas palavras, né? E isso pode parecer um pouco assustador no início, mas não se preocupe, tudo é um processo, né? Eu recomendo que você aprenda ali 10 a 15 palavras novas todos os dias. Eu sei que parece difícil, porque a gente acaba esquecendo muita coisa, né? Mas eu tô aqui para te dizer que é completamente normal esquecer palavras que você aprende no idioma. Só que como que a gente faz para esquecer elas cada vez menos? Revisando. E a gente vai revisar usando um aplicativo específico que se chama Anki. O motivo do qual a gente usa esse aplicativo é porque ele trabalha com repetição espaçada. Ou seja, você vai estudar todos os dias o significado daquelas frases que você anotou, você vai tentar lembrar o significado dessas frases e, dependendo da dificuldade que você teve para lembrar das palavras que você anotou no dia anterior, o Anki vai te dizer daqui a quantos dias você vai estudar aquela palavra de novo. Isso tem um princípio científico muito bacana que eu não vou saber como explicar, mas me ajudou muito a memorizar mais as palavras em inglês. Se você quer saber mais sobre como o Anki funciona, eu tenho um link para um vídeo aqui no meu canal em que eu ensino passo a passo como usar ele. O terceiro passo é praticar suas habilidades de output. O que é o output? Out significa fora, né? Put é colocar, então colocar para fora, né? Lá ele. É você praticar as suas habilidades de fala e escrita. E a melhor maneira de fazer isso é com um professor particular. Porque com o professor você vai ter feedback instantâneo na sua fala, né? Lembrando que no início eu destaquei a importância de você praticar a sua compreensão, o que é fundamental, porque se você quer falar bem inglês, você realmente tem que entender, tem que construir um vocabulário bom para você saber o que você tem que falar, mas isso não quer dizer que você não possa desenvolver as suas habilidades de fala em paralelo. Eu acredito que quando você pratica essas quatro habilidades ao mesmo tempo, você tende a evoluir ainda mais rápido. Um bom professor, ele vai te fornecer um plano de estudos personalizado, né, de acordo com as suas necessidades e interesses, para você desenvolver todas as habilidades do inglês ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que você evolua de maneira mais rápida. Além disso, nas minhas aulas, né, as minhas aulas são personalizadas de acordo com a situação que o aluno passa. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que está tendo que participar de reuniões de trabalho em inglês, não está sabendo como se comunicar, a gente pode ensaiar essas situações comunicativas na aula. Se você é uma pessoa que mora nos Estados Unidos e está tendo dificuldade de se comunicar com o seu chefe, por exemplo, a gente pode ensaiar isso.
e etc, né? Vamos supor que você vai fazer uma viagem, você quer saber como que pede comida em inglês, né? Como que vai no restaurante e se comunicar lá com os garçons, etc, né? A gente pratica essas situações nas aulas particulares, né? Por isso que eu acredito que elas têm o seu valor para você poder desenvolver todas as habilidades ao mesmo tempo e, como consequência, desenvolver mais rápido. Se você quiser saber mais sobre como essas aulas de inglês funcionam, você pode me chamar no primeiro número aqui do primeiro comentário aqui desse vídeo, que eu te explico tudo sobre como funciona, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até mais.